Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula. Hoje nós vamos começar a correção, a revisão da nossa redação, né? Nós falamos na aula passada que depois que a gente escreve o rascunho da redação, a gente revisa, corrige o que tem de errado. Então é isso que a gente vai fazer hoje, ok? Vamos lá para mais uma aula. Vamos lá, gente. Peguei aqui a folha de redação. Aqui está o nosso texto, né? A redação completa que eu fiz, certo? Bem, o que a gente vai observar nessa redação? O que eu tenho que olhar, né? Eu não posso... Vamos lá, gente. Peguei aqui a folha de redação. Aqui está o nosso texto, né? A redação completa que eu fiz, certo? Bem, o que a gente vai observar nessa redação? O que eu tenho que olhar, né? Eu não posso simplesmente escrever. Eu falei nesse tempo todo que eu estou fazendo um rascunho, né? Aqui não tá, eu não coloquei aqui na folha de redação porque aqui a parte de se eu fosse alterar ia ficar ruim, e aí eu botei assim mesmo, né? Vocês teriam aqui uma folha de redação que eu vou passar para vocês, ou vocês já podem usar no caderno, tá? Então eu tenho aqui a redação e eu vou agora, eu tenho que verificar, por mais que eu tenha tido cuidado de escrever, na hora de escrever, eu ainda tenho erros aqui nessa redação com certeza, tá? E é isso que a gente tem que observar. Vocês têm que fazer isso também. Então, como a gente vai fazer isso aqui? Ó, vamos passar aqui para a folha. O que eu tenho que olhar? A primeira coisa que eu tenho que olhar, né, é cada parágrafo. Eu tenho que verificar em cada parágrafo, tá vendo aqui, algumas coisas. Então, vamos ver, né? Eu já vi que eu tenho 4 parágrafos, eu fiz isso, né? Já tem aqui, ó, parágrafo de introdução aqui, e os meus desenvolvimentos e a minha conclusão, certo? Mas eu tenho que observar um por um se eu fiz tudo que eu deveria em cada parágrafo. Então, eu tenho aqui o primeiro, esse parágrafo aqui, eu tenho aqui, ó, observar o seguinte, o meu tema, né? Eu tenho o meu tema aqui, tá? E eu tenho que observar se eu coloquei todas as palavras, né? Vou botar até aqui em vermelho, se eu coloquei todas essas palavras aqui na minha introdução, né? Então, vamos observar aqui, ó, o meu texto, né? Eu vim escrevendo aqui e eu coloquei, ó, o grave problema das pessoas... Opa, então tá aqui, ó, das pessoas em situação de rua. Então, eu coloquei aqui, ó, eu coloquei as palavras do texto. Mara, cadê a questão e sociedade brasileira? Bom, então tem a questão, ela é uma palavra que ela não é... Ela fala o que? A questão é a situação, o problema, né? Então, eu botei aqui, ó, o problema, tá vendo? Então, não é uma palavra que seja tão obrigatória de eu incluir aqui, tá? E a sociedade brasileira? Eu botei aqui no Brasil, no início, né? Então, eu estou falando aqui, ó, que é necessário Estado brasileiro. Então, eu incluí essa parte aqui no meu tema, ó, sociedade, tá vendo? Então, as palavras estão aqui, ok? Então, a princípio, tá ok. Eu fiz aqui a minha... essa parte aqui, ó, eu já fiz, tá? Então, eu vou colocar aqui em vermelho também. Já fiz essa parte. Então, eu dei um ticket aqui, tiquei, tá tudo certo. Bom, vamos para o próximo passo. O que eu tenho que ter no meu parágrafo de introdução? Além do tema, eu tenho que ter a minha tese. A tese é a minha opinião. Será que eu coloquei minha opinião aqui no parágrafo de introdução? Então, vamos ver, ó. No Brasil, apesar dos nítidos avanços pelo crescimento da política social, como, por exemplo, eu dei um exemplo aqui do avanço, né? O grave problema, ó, o grave problema já é um indício. Então, eu estou colocando aqui minha opinião, né? O grave problema das pessoas em situação de rua ainda se mostra como um entrave à dignidade humana. Então, aqui, ó, tá a minha tese. Então, isso aqui tá certinho também. Então, eu vou aqui, ó, tá certinho. Dei um ticket, tá correto.
Bom, eu coloquei argumento do 1 e 2. Isso aqui não é obrigatório, lembra que eu falei? Isso aqui pode ser implícito, né? Não precisa ser explícito, mas eu gosto de botar explícito. Eu botei aqui qual argumento? Por que que eu digo que é um entrave à dignidade humana? Bom, desse modo, é extremamente necessário que o Estado brasileiro, bem como a sociedade, atuem de forma mais contundente para diminuir esse problema, né? Essa diversidade. Então eu falei aqui, ó, qual argumento que eu tenho que usar? Que o Estado brasileiro e a sociedade, né? Então, o Estado brasileiro tem que atuar de forma mais contundente, é o meu argumento 1. E a sociedade também, mesma coisa. Por isso que eu usei bem como a sociedade, né? Não repetir isso. Bom, então eu fiz aqui, ó, meu argumento 1, meu argumento 2 também, tá certinho. E eu antecipei, né, também a proposta de intervenção. É obrigatório? Não é obrigatório. Outra coisa também que não é obrigatório é o repertório sociocultural, por isso que eu botei aqui, tá? Qual o repertório sociocultural aqui eu usei? Eu usei um exemplo, eu usei aqui o Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Dei 2 exemplos aqui, conhecimento de mundo, né? Não precisa ser uma citação, um livro, não. O meu repertório foi isso aqui. Se eu não tivesse usado isso, eu não teria usado o repertório sociocultural. Estaria errado? Não, não estaria errado. Repertório sociocultural, eu preciso de um, né? Eu coloquei ele aqui nos outros, então eu não preciso botar aqui também. Mas eu usei esse aqui como repertório. Então, esse meu primeiro parágrafo aqui, nessa revisão aqui, né, que eu estou fazendo, está tudo certo. Esse meu parágrafo de introdução, eu usei aqui, eu coloquei o conteúdo que o Enem exige. Vamos para o parágrafo de desenvolvimento, né? Bom, o que, que eu tenho que colocar aqui? Eu tenho que colocar tópico frasal do meu primeiro argumento. Quem foi meu primeiro argumento aqui, ó? Estado brasileiro tem que fazer alguma coisa. Estou falando que ele é responsável pela questão da situação de rua. Vamos ver o que, que eu escrevi. Ó. De início é importante apontar, incapacidade estatal. É o primeiro aqui que eu coloquei, tá certo. Então, estou conferindo, né? Para garantir moradia ou abrigo. Então, aqui, ó, o meu tópico frasal, ele está com o argumento 1. Eu não inverti, né? Tem gente que coloca o 2 aqui, né? Então, tá certo, o tópico frasal tá direitinho. E eu usei também o conectivo aqui correto, ok. Bom, repertório sociocultural, eu usei algum aqui? Vamos ver se eu usei. Eu falei aqui do político e tal. Contradiz os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. Então, eu usei aqui um repertório. Tá, o repertório aqui, ok. Bom, eu expliquei. Bom, esse fato decorre em virtude do interesse político por soluções, por não possuem. Dei um exemplo. À vista disso, eu botei um repertório, estabelece a igualdade. Então, eu expliquei, fiz um período de explicação. Tá ok. Não estou ainda olhando, observando o conteúdo, estou observando só se eu coloquei esses elementos. E eu usei o fechamento, esse fechamento também eu posso tirar, tá? Se eu não tiver linhas, eu tiro. Mas no caso aqui eu fiz, tá? Aqui, ó. Assim, sendo marginalizado, então coloquei. Ok, esse meu parágrafo tá com os elementos ali que eu queria colocar. E ele também vale, essa mesma coisa vale para o desenvolvimento 1, quanto vale para o desenvolvimento 2. Vamos ver aqui, tópico frasal, só que aqui vai ser o argumento 2, né? Qual é o argumento 2? É a falta de empatia. Então, a falta de empatia é algo que a sociedade, está ali, ó, meu argumento 2 era a sociedade, né? Então, eu usei, tá certo, fui coerente aqui, né? Botei falta de empatia. Repertório, eu usei algum aqui? Eu usei, ó, imperativo categórico, do Immanuel Kant. Eu expliquei, esse fato ocorre porque, né, botei o repertório, então expliquei, tá certinho também. E fiz o fechamento, tá certo, então tudo bem, botei os elementos ali. Vamos observar aqui, então, agora o meu conclusão. O que que o meu conclusão tem que ter? Tem que ter aqui, ó, tópico frasal, tá aqui. Então, o tópico frasal aqui, tá errado aqui, né? Não é argumento 1, é argumento 2, tá? E argumento 2.
Aqui também pode ter o tema, tá? Enfim, vocês podem colocar aqui outras coisas. Bom, uma possível solução para combater a negligência estatal, o argumento 1, e a falta, como a falta de empatia, argumento 2, dificulta o acesso à cidadania desse grupo. Botei lá no tema que necessitava, que fazia isso, né? Eu não botei aqui o tema, tá vendo? Eu só falei que dificulta o acesso desse grupo. Que grupo? Essas pessoas com problema de moradia, né? Pessoas eu poderia botar aqui também o tema, tá? Bom, necessita da atuação do Ministério da Educação. Quem é? É o meu agente aqui, ó. Iniciei aqui o agente, tá? Então, o agente eu botei. Assim, ele deve criar é ação. Então, minha ação está aqui, ok. O projeto pedagógico Rua Não é Moradia, já estou dando um detalhe. Nele serão abordados temas voltados ao esclarecimento do problema. Já botei o detalhe aqui, beleza. Desafio e necessidade desse grupo. Essa ação será realizada por meio... Opa, meu modo está aqui. Então, já fiz o modo. Por meio de palestras, né, com a participação de ONG, detalhei também, com a finalidade. Opa, finalidade. Então, eu fiz aqui na primeira proposta todos os elementos, minha proposta está completa, né? Qual a finalidade? Aumentar a empatia da sociedade. Então, eu ataquei aqui, né, com esse grupo e assim possibilitar uma representatividade e cobrança dos governantes para solucionar o entrave. Então, negligência estatal, né? Dessa forma, fiz aqui o fechamento, ó. Usei repertório sociocultural? Não usei. Na conclusão, preciso usar? Não preciso usar. É errado usar? Não é errado. Mas você gasta muito mais linhas. Então, eu como já fiz 2, né? Eu não precisava usar, ok? Então, a princípio, em termos de elementos que o Enem cobra aqui para eu colocar, em termos de conteúdo, tá ok. Tá? Então, vamos lá para... Eu iria pegar esse mesmo texto, né? Tá aqui, ó. E vamos observar outras coisas. O que eu tenho que olhar? Se eu fui coerente com as ideias, se eu fiz as conexões de acordo e se eu dupliquei as palavras, tá? Então, vamos ver. Isso aqui, gente, tudo a gente teria que fazer, conforme a gente está fazendo a redação, a gente vai fazendo, pensando nisso, tá? Mas aí, depois, se você puder, tiver tempo, e é bom fazer, você vai corrigindo as coisas que você deixou passar, né? Às vezes, na hora do nervosismo, não tem tempo, você deixa passar. Aí você vai corrigir agora. Então, vamos ver as minhas ideias, né? Bom, eu disse que no Brasil teve avanço, mas existe ainda o grave problema. Eu disse que isso é um problema de dignidade humana. Moradia a pessoa não ter moradia é dignidade humana? Sim, né? Aí eu falo que o Estado tem que resolver. Bom, eu vim aqui, né? Falei que o Estado ele tem que resolver e ele precisa... Por que ele precisa resolver? Porque ele precisa combater aqui a negligência dele mesmo, porque isso aí está na Constituição. Então, fui coerente aqui com a minha ideia. A segunda ideia, eu digo que também a sociedade, a falta de empatia dela, né, faz com que ela seja indiferente a esse grupo. Aí esse grupo, essas pessoas não, esse grupo não, a sociedade não entende o que esse grupo está passando. E aí, nesse contexto, né, disso tudo aqui que está acontecendo, ela age de forma diferente do que o Kant falava lá, né? Que era que todo mundo devia agir conforme as ações que gostaria de ver aplicada universalmente, né, para todo mundo, né? E aí eu digo que essas pessoas, como elas são ignoradas, esses indivíduos não recebem a ajuda necessária, se torna invisível, a sociedade não, age diferente, né, do esperado. Então, eu falei que devia ser de um jeito e falei que a sociedade está agindo de forma diferente. Então, eu fui coerente aqui. E a solução que eu dei é para combater isso aqui, tem que ter um projeto, né, para esclarecer as pessoas
para mostrar os desafios, as necessidades. Aí vai ser feito por palestra, debate, eu vou botar os políticos, todo mundo aqui para participar, para ver se aumenta a empatia e cobra dos governantes, tá? Então, em termos de coerência, a princípio tudo bem, não tem nada aqui, eu não estou falando uma coisa e depois dizendo outra, né? Eu não começo falando que, por exemplo, aqui, que o Kant falava que todo mundo devia agir e a sociedade está agindo igual ele falava, não, pelo contrário, está agindo diferente. Então, eu estou sendo coerente. Então, a minha coerência aqui, a princípio, eu não estou vendo nada de errado. Então, está certinho. Agora, vamos ver aqui os conectivos, né? O primeiro conectivo que você vai ver é aqui, ó, o meu primeiro parágrafo. Esse conectivo é um conectivo de primeiro parágrafo? É, de início, primeiramente, primeiro plano, né? A princípio. Então, é um conectivo de primeiro parágrafo, de desenvolvimento. E ademais é um de segundo parágrafo. Posteriormente, é ademais, de uma outra forma, paralelo a isso, é um conectivo de segundo parágrafo. Então, os meus dois conectivos estão aqui. E, portanto, é conectivo de quê? De conclusão. Então, tá ok. Meu conectivo aqui, que eu coloco aqui, é de um parágrafo para o outro, tá ok. E aqui, Mara, não precisa, né? Introdução, já falei que não precisa você iniciar com conectivo aqui. Agora, eu tenho que também ter conectivos intraparágrafo, né? Porque eu tenho aqui interparágrafo, entre esses parágrafos um para o outro, eu tenho que ter dentro aqui também, né? E aí, eu vou ter que olhar parágrafo por parágrafo, certo? Período por período. O que eu falei para vocês? A gente pega aqui o período, né? Pega o período, ó, então vai vir aqui daqui até aqui, certo? Vou botar aqui de uma cor só para a gente poder ver aqui. Vou ver parágrafo por parágrafo, tá? E eu vou ver um outro aqui, ó. Vou botar aqui de verdinho para a gente poder analisar esse parágrafo aqui, tá? Então, vamos lá. Esse parágrafo aqui, o que eu usei de conectivo? Eu usei um conectivo aqui, ó, desse modo, certo? Só tem um aqui. Então, o que eu fiz? Esse conectivo, desse modo, ele está falando o quê? Ele está falando algo que veio anteriormente, desse modo aqui, ó. Então, no Brasil, teve avanço, mas aí existe ainda um problema. Desse modo, é extremamente necessário que o brasileiro atue de forma mais contundente. Então, esse conectivo aqui está correto. Vamos para o próximo, tá? Bom, eu tenho aqui, ó, comecei maiúscula, quando chego aqui no ponto, é um outro período. Esse aqui é um, esse aqui, aí eu venho até aqui, ó, é outro, tá? É outro período, tá aqui verdinho. Aí aqui eu comecei aqui, ó, aí venho até aqui, é um outro período. Vou botar aqui azul. E vou deixar outro preto mesmo. Bom, vamos lá então. Eu venho e aqui eu botei, ó, esse fato, vou botar aqui, à vista disso, é um outro, e assim sendo. Usei aqui 4 conectivos, tá? Bom, vamos analisar. Esse fato, eu estou falando desse fato que aqui, né? O fato anterior. Então, eu estou dizendo que a incapacidade do Estado, existe a capacidade do Estado para garantir isso. Bom, esse fato decorre em virtude da falta de interesse político. Ok, esse fato qual? Esse aqui. O conectivo está correto. Aí eu venho, ó, à vista disso, torna-se pertinente apontar que a negligência, né? Bom, à vista disso, é um conectivo mais para conclusão, tá?
Então, assim, você fala uma coisa e fala assim, ó, em virtude disso tudo aí que eu estou falando, é assim, né? Então, eu vou mudar aqui à vista disso, eu vou usar um conectivo para falar o seguinte, o que está falando aí, ó? Torna-se pertinente apontar que a negligência desampara esses indivíduos. Torna-se pertinente o quê? Né? Então, eu vou mudar aqui, vou botar assim, ó. Nesse contexto, eu acho que fica melhor. Tá? Então, eu alterei aqui, tá vendo? Então, você altera o conectivo, né? Você vê se você usou o conectivo adequado. Então, eu não gostei do conectivo que eu usei lá, achei que era um conectivo mais de conclusão, e eu alterei aqui para nesse contexto, né? Tá? Porque, assim, eu estou dizendo o seguinte, ó, diante disso aqui, tudo que eu falei, tá? Torna-se pertinente apontar que a negligência desampara esses indivíduos e contradiz os preceitos estabelecidos na Constituição Federal, tá? Então, vou botar isso aí, vou deixar isso aí, tá bom? Bom, vamos lá. Aí eu vim, assim sendo, tá? Marginalizado, assim sendo é conclusivo. Podia ser só assim, tá? Eu vou deixar só assim, não vou botar assim sendo não. Pronto, tirei. Assim, né? Portanto, logo, estou concluindo aqui. Marginalizado nas políticas de desenvolvimento do governo, esse indivíduo se abriga. Podia ser assim sendo também, tá? Só que eu quis tirar, prefiro assim. Okay? Então, eu corrigi esses meus conectivos aqui intraparágrafos, tá? Vamos para o próximo? Aí eu venho aqui, ó. Ademais, tá ok, né? Já vi lá. Então, vamos para o próximo. Bom, esse fato ocorre. Bom, esse fato ocorre. Vou botar, não vou nem coisar aqui não, tá? Que vocês já entenderam, né? Aí eu venho, ó, nesse contexto, e já estou vendo que tem, eu repeti, né? Mas vamos continuar aqui, tá? Nesse contexto, aí eu venho, ó, esse aqui foi dessa forma. Tá? Então, tem aqui mais quatro conectivos, né? Esse aqui é o inter, mas aí vamos deixar assim mesmo, tá? Eu vou ver esses aqui agora, ó. Esse fato ocorre. Que fato? Esse aqui. É o que? A permanência das pessoas nas ruas, né? Então, esse fato eu estou falando de algo anterior. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês, tá? Sempre usa esse, nesse, desse, tá? Vai ser sempre assim. Nunca este, deste, não. Usa sempre SS, ok? Então, vamos lá. Esse fato ocorre porque considerável parcela, tal. Nesse contexto, opa, isso aqui está correto, né? A sociedade, aí vem. Dessa forma, que eu estou concluindo essa minha ideia, então está correto, tá? Aqui, portanto, também a gente já viu, né? Estava ok. E aí a gente vem aqui, ó, assim, assim. Aí eu venho, ó, nele, também é um conectivo. Essa ação, né, pronomes, são conectivos também, tá? Aí eu venho dessa forma, tá? Então, vamos lá ver se a gente usou corretamente aqui, ó. Então, eu falei isso aqui assim, né? Assim, ó. Isso aconteceu, então ele deve criar, então tá correto. Nele serão abordados temas. Nele quem? No projeto. Ah, então tá ok, né? Tá falando do projeto nele. Aí você vem, essa ação, que ação? A ação que está sendo feita aqui, de criar projetos, tá? Será realizado por meio de palestra, então tá correto, né? Dessa forma, que é a conclusão, então tá correto. Então, eu tenho aqui meus conectivos, eu dei uma alterada aqui, e a princípio eu acredito que está correto, tá? Bom, eu falei aqui, ó, que a gente tem que ver os conectivos e operadores argumentativos, tá? Operadores argumentativos, eles
Lembra que eu falei assim, vou chamar tudo de conectivo, mas na realidade a gente tem os operadores argumentativos sempre são conectivos, mas os conectivos nem sempre são operadores argumentativos. Operadores argumentativos, eu já até falei com vocês, é quando eu falo assim, eu dou uma ideia de... falo que uma coisa é positiva e outra é positiva também. Aí é algo similar, ou algo é contraditório, ou eu estou explicando, ou eu estou somando, né? Então, você tem, por exemplo, se eu quero somar, eu digo isso e isso mais aquilo, né? Se eu quero dizer que é contrário, uma coisa... lembra que aqui que eu botei, a sociedade, né? O Kant fala que é assim, né? Só que ela age diferente, tá vendo? Eu poderia usar um conectivo aqui de contradição diferente do que eu usei aqui, tá? Mas eu estou usando esse, ok? Bem, aí vamos ver aqui, para exemplificar para vocês. Vamos ver aqui, tá? Começar daqui. No Brasil, apesar dos nítidos avanços promovidos pelo crescimento de políticas sociais nas últimas décadas, como, por exemplo, o Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, somei, né? Também seria um outro operador. O grave problema das pessoas de situação de rua ainda se mostra como um entrave à dignidade humana. Desse modo, é extremamente necessário que o povo brasileiro, bem como a sociedade, atuem de forma mais contundente para mitigar o problema. Então, o que eu poderia fazer aqui? Bom, então vamos lá. A gente vai ver aqui, o que eu poderia fazer nesse caso aqui, tá? Então, a gente vai ver que eu tenho a possibilidade, por exemplo, né, de vir aqui, apesar de isso ser bom e isso ser ruim, então o que eu posso usar aqui? Eu posso usar um operador argumentativo, entretanto, né? Então, entretanto, apesar dos nítidos avanços, né? Entretanto, o grave problema ainda se mostra como entrave. Então, esse elemento aqui, né? Deixa eu tirar isso aqui, que eu não sei para que isso está aqui ainda. Apesar disso, entretanto, isso aqui ocorre de forma diferente, de forma contrária, né? Então, eu incluí aqui um operador argumentativo que estava faltando, porque aí eu dou uma ênfase, né? Eu mostro para o corretor que eu estou querendo dar essa ideia de contrariedade. Eu mostro para ele essa argumentação, essa minha opinião, tá? Aqui ele fala que tem uma negligência, né? Que esse grupo não possui representatividade. Dou um exemplo aqui, né? E aí eu digo que sobre essa realidade torna-se pertinente apontar que a negligência desampara essas pessoas e, contradiz, tá vendo? É também um elemento de argumentativo. Eu estou dizendo que ele contradiz, é contrário, né, àquilo que deveria ser, tá? Então, contradiz a Constituição. A Constituição diz uma coisa e isso aqui contradiz, né, é o oposto. Então, eu já coloquei aqui um elemento, um operador argumentativo para mostrar essa minha ideia também de contraposição, igual eu coloquei aqui, tá vendo? Esse caso aqui, esse fato ocorre porque a parcela é indiferente, né? E aí ele vem aqui com esse repertório, e o conceito do repertório é que o indivíduo deve agir conforme gostaria que fosse feito com ele, né? Mas aí ele fala, o fato ocorre porque a parcela da população
não consegue se colocar no lugar do outro, né? Nesse contexto, o coletivo atua de forma contrária, tá vendo? Eu também já coloquei um operador argumentativo. Então, eu tenho aqui os 3 argumentadores operativos argumentativo, desculpa, que eu queria colocar aqui, né? Aqui na conclusão, a conclusão eu não argumento, né? Eu dou uma proposta de intervenção. Então, a gente tem aqui alguns operadores, mas que não tanto argumentativo, né? A gente não precisa colocar, porque não é um parágrafo de argumentação, apesar de ser eu estar num texto dissertativo argumentativo, né? Aqui, a princípio, eu não coloquei nada e não teria necessidade, né? Só que eu disse que o Brasil se tornará com cidadãos participativos comprometidos à erradicação da dignidade humana. Se eu tivesse colocado aqui um repertório sociocultural no final, lá nos primeiros vídeos, lembra que eu falei que a gente pode chegar e vir até aqui, né? A gente poderia colocar aqui, né? Conforme isso aqui, né? Pode mudar também, né? Se a gente quisesse, se tornará uma nação fraterna, com cidadãos participativos, políticos responsáveis, comprometidos a... Aí eu botei aqui dignidade humana, tá vendo? Comprometidos à erradicação desse empecilho à dignidade humana, tá? Então, a nível de operador argumentativo, isso aqui seria o suficiente, ok? Bom, era isso que eu queria falar, né? Por hoje a gente fica por aqui. E na próxima aula a gente vai ver o restante da parte de correção, ok? Fica com Deus, Deus abençoe vocês.